Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 11 de julho de 2026, agora são exatamente 10 horas 24 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, saindo agora, me arrastando aqui nesse sabadão modorrento em Porto Alegre. Eu acordei com temporal, era umas 6 horas da manhã. Pensei, se for assim o dia inteiro, nem vou sair de casa. Depois, quando eu levantei de fato, 8h30, o temporal já tinha passado. Agora há pouco bateu umas mágoas também, agora tá parado, só tá nublado. Parece lá na frente que vai abrir, ó. Mas não tenho certeza. De qualquer maneira, nos sábados, final de semana, feriados, eu gosto de sair para trabalhar com a maior temperatura possível, com a maior quantidade de sol possível, porque é isso que motiva as pessoas a sair de casa para dar os seus rolês, né? E em sábados assim, ó, só sai quem tem compromisso marcado já e inadiável. Quem tá daquela dúvida, vamos almoçar ou não vamos almoçar? Não vamos almoçar, vamos ficar por aqui, vamos ver a Netflix. Que tá mais gostoso do que sair pra rua, passar frio, passar raiva, né? Pelo menos eu penso assim. Se tu pensa diferente, tá tudo certo, mas nada resolvido. Nada como um dia após o outro, com uma noite bem dormida no meio, né? Pra quem tá chegando de paraquedas aqui, não viu os últimos vídeos, ou principalmente o vídeo de ontem. Ontem assinei o contrato de financiamento do carro do Gili, né? Pelo Move Brasil. Ontem assinei o contrato no Banrisul. Segunda-feira próxima agora deve ser emitido a carta de crédito para ser enviada para a concessionária. Após isso, a concessionária deve emitir uma nota fiscal, que eu imagino que seja no mesmo dia. E depois só contar o prazo para recebimento do carro, né? E na minha expectativa é essa que eu criei. Espero que quarta-feira esses dois próximos passos, que é a emissão da carta de crédito e a nota fiscal emitida, já estejam resolvidos. Eu só faço a contagem regressiva para o recebimento do Gili e começar a despedida do Moisés, que vai ser muito difícil. Vai ser bem complicado. Mas de qualquer maneira, buscar 6 quilômetros para trazer para cá, para Roma, para onde estou agora. Buscar lá na Juca, não sei onde, que parte da Juca, que só diz Juca Batista. Buscar 6 quilômetros. Buscar 3 para levar para Urbana por 17 pila, não. Enfim, eu já tenho o nome, tá? Antes que me perguntem, do Gili. Eu já decidi, tá resolvido. Mas eu não vou anunciar agora, até porque o carro ainda não foi faturado, então ainda existe sim, enquanto tem bambu tem flash, como diria o Everaldo Marques, né? Existe sim por probabilidade que as coisas não aconteçam, mas eu acho que não tem, né? Enfim. Então, momento adequado, provavelmente vai ser no dia da entrega, ou talvez em algum dia que eu enlouquecer e resolver falar. Eu espero que vocês curtam. De qualquer maneira, eu tô aberto a sugestões. Se quiser deixar comentários aqui sugerindo o nome do carro, né? Vai que venha uma ideia melhor do que a minha, e daí eu vou pensar, pelo menos vou pensar a respeito, né? Mas enfim, esse mês aí vai ser de despedida do Moisés, vai ser de expectativa em relação ao recebimento do carro. Eu espero que de muito trabalho também, né? Pelo jeito que tá acontecendo. Tudo bem, essa hora aqui não é um horário muito bom mesmo de demanda e tal. São 10h28. Tô com uma 804, ou seja, de fato, faz uns 3 ou 4 dias eu comentei aqui. Pelo menos pra mim a tarifa do Comfort subiu. Outro dia eu falei sobre isso, o rapaz falou, não, porque a tarifa mínima é 5,88, não é 676 no caso do X, né? É que eu sou diamante, então tem mais 15%. Então antes, a coisa de uma semana atrás, o Comfort pra mim tava pagando 803 e agora tá pagando 804. Ou seja, tô rico, né? Se eu fizer 1000 corridas no mês mínima de Comfort, eu vou ter
um ganho de quantos? 1000 vezes 1%. Bom dia, só pra avisar que esta viagem é pra minha esposa Samantha. Ok, entendi. Tô indo buscar a Samantha, então, aqui no Parque no Jardim das Palmeiras, pra levar Stefan Zweig, aquela ruazinha ali que é paralela com a Barcelos, ali na Cavalhada. Tá, chega de conversa sem pé nem cabeça. Bora ali então começar as atividades do dia de hoje. Pra cima deles e cuida delas, Moisés. Cuida delas. Ainda sobre o vídeo de ontem eu comentei. Finalizei a minha primeira corridinha aqui, eu mostrei trabalhar. Eu comentei sobre a questão das lives, né? Que o pessoal tava me cobrando, que eu parei de fazer e tal. E que o motivo pelo que eu parei é porque o meu celular de trabalho, que é o meu velho, ele morreu a bateria, só funciona carregado. E cada vez que eu desconecto e tal, ele cai de um jeito que nem agora, por exemplo. Ele tava com 100%. Acho que eu nem trouxe ele. Ah, sim, trouxe. Eu tava com 100%, ele tava com 100% em casa, porque ele passou a noite inteira conectado. Daí eu pensei, vamos tentar ele de novo. Todo dia eu tento, né? Todo dia eu tento. Esses dias aconteceu o seguinte, ó. Então tome cuidado com essas coisas aí. Eu não sei se o estagiário não fica de olho. Daí ele se desliga, tá? Ele se desliga, cai a bateria 0%. E pra ligar é uma mão. Demora uns 10 minutos até ele conectar, carregar 1%, para depois conseguir ligar e tal. Esses dias, o primeiro dia que eu abandonei ele, de fato, aconteceu o seguinte. Mesma coisa, desliguei da tomada, desci, desligou e tal, daí eu fiquei me debatendo, consegui ligar. Tá, liguei o aplicativo. No que eu liguei o aplicativo, tocou uma corrida. Beleza. Só que daí, o que aconteceu? O carro, acho que estava com mau contato nessa função de ligar, desligar, e o celular se desligou. Ou seja, não foi o suficiente para ele funcionar valendo, entendeu? E daí o que aconteceu? Tá, não, só um pouquinho. Tô com uma corrida aqui, era uma corrida boa, inclusive eram uns 40 pilas. Eu acho que eu tinha que pegar aqui na Zona Sul, levar lá na Zona Norte, no Comfort, né? E daí tá, o que eu fiz? Não, pegar o outro celular, esse aqui que é o novo, que tá aqui conectado agora, enfim. Que é o celular que eu faço as lives, tá? Eu preciso de dois pra fazer live. Poderia fazer a live nesse aqui, se ele me desse autonomia de bateria, mas ele não tá dando de nada. Enfim, daí eu liguei o outro celular. Só que daí no que foi ligar o aplicativo, nunca tinha acontecido isso comigo, tá? Porque eu nunca... É recente essa questão de ter dois celulares, coisa de 2 meses, 3 meses atrás. O estagiário disse, não, só um pouquinho. Primeiro tu tem que ficar offline no outro aparelho. Apareceu uma mensagem ali, fique online no outro dispositivo. Eu disse, putz, e agora, tio? Mais uns 10 minutos até que ele ligasse, que eu conseguisse ligar o celular pra conseguir ficar off no Uber. E daí com certeza o passageiro já nesse meu meio tempo cancelou, porque né, fiquei parado, não movimentei. Ou seja, foi uma mão. Desde esse dia aí, que faz uma semana, 2 mais ou menos, que eu disse, não, nem tento mais ele. Pra não ter esse conflito de ter 2 celulares conectados, não sei o que, daqui a pouco o estagiário acha que eu tô fazendo alguma coisa que não tô. Então eu não tô tentando mais. Enfim, esse é o motivo pelo qual no primeiro momento eu parei de fazer as lives, ou pelo menos eu diminui a frequência, por causa da Copa do Mundo, né? Pra não concorrer com um evento do tamanho da Copa do Mundo. E enfim, né? Daí, no segundo momento, quando eu tentei dar uma retomada, que foi coisa de uma semana, 10 dias atrás, aconteceu isso. Então eu fiquei sem celular. Isso eu falei no vídeo de ontem, tô falando tudo de novo aqui, tô sendo repetitivo. E daí eu queria agradecer, teve uns 2 ou 3 comentários que, porra, parecia tão óbvio isso, né? É só trocar a bateria dos celulares. Mas é verdade, eu nunca pensei nisso. Cara, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Porque normalmente eu troco de celular a cada 4 anos. Anterior a esse aqui eu tive um Motorola X, se não me engano. Esse aqui é o Edge. E que também fiquei uns 2, 3 anos com eles. Então normalmente quando eu troco de celular é porque o celular já não aguenta mais, né? Não é só a bateria que não funciona, é a câmera que tá ruim, é a memória que tá cheia. Então eu nunca tive essa experiência de ter que trocar a bateria. E daí eu fui lendo as mensagens hoje de manhã. Desculpa, eu não peguei o nome dos rapazes. Teve uns 2 ou 3 comentários, mesma coisa. Troca de bateria que é mais barato com o celular novo e tal. Eu disse, vamos ver quanto que é, né? Pô, a partir de 100 pila tu consegue as alternativas por aí. E 400 pila original do Motorola. E eu tô em contato com 2 assistências aqui de Porto Alegre, que eu achei no Google, que são daqui da região. E eu tenho mais uma que eu quero ir, que eu já uma vez eu fui comprar não sei o que lá,
uma capinha, alguma coisa assim, que eu sei que eles mexem com o celular também, não sei se eles fazem essa manutenção. Então é isso, não sei, não vai ser hoje, tá? Hoje eu só tô testando, provavelmente segunda, terça-feira de manhã, antes de começar a trabalhar, eu resolvo essa questão, né? Troca a bateria, daí tá. Daí eu espero que na próxima semana eu já esteja com autonomia de 2 celulares aí pra conseguir trabalhar conectado no aplicativo, que é o caso desse aqui. E um outro aqui pra fazer a live que vocês estão me cobrando. E que tá me fazendo falta também. É um conteúdo que eu gostei de fazer, foi bem legal. Me trouxe bastante inscrito. E eu quero retomar assim, agora então, nos próximos dias. Até porque a cabeça agora espero sinceramente que dê uma aliviada, né? A questão do carro de novo. E volta um pouco do ânimo para trabalhar. E que o estagiário me ajude. Pegar aqui José ou Josi, não sei, não tem acento, para levar ali pro Barra, mais uma 804, só para não passar batido. Não rolou a viagem aqui, era pra pegar na Vila do Resvalo, bem no meio do barro. Eu fiz toda a manobra, fiquei ali esperando, e chegou a moça, Felipe? Eu olhei o retrovisor assim, não. Luiz? Eu olhei assim, não. E daí a Citroën é Uber? Sou Uber. Pra quem é o carro? Mas como assim, pra quem é o carro? Daí nesse meio tempo veio a mensagem do José. Minha irmã tá aí, ela não te achou. Ela não sabe nem meu nome, cara. Não sabe nem meu nome. Aí tocou na Rua da Amizade. Eu adoro aquele loteamento ali que tem aqui na Cavalhada do lado do Zafari. É a Rua da Amizade, é a Rua da Prudência, é a Rua da Fé, é a Rua da Esperança, é a Rua do Raio que o parta. Vou ali pegar a Brenda e levar lá para Jerônimo Coelho. 4, mais de 9 anos dos aplicativos, recém completos, na verdade, 9 anos, né? Eu tive a felicidade até hoje, nunca aconteceu de eu pegar uma mulher em trabalho de parto, né? Não, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu e essa estatística eu não quero ter, esse check eu não quero ter no meu currículo. Deve ser uma das viagens mais estressantes que o motorista pode fazer, né? Isso aí já virou meio que um clichê. Quantas histórias a gente vê de época dos taxistas ainda, né? As mulheres parindo no táxi porque não deu tempo, ou no carro de aplicativo, ou no carro do próprio marido mesmo, enfim. Mas quase aconteceu isso comigo agora. Quase. Na verdade, aconteceu de alguma maneira. Olha que boa essa corrida aqui, tia. Shopping Total para Vila Jardim por 25 pilas. Peguei uma senhora, uma família, na verdade. Era um casal e mais uma adolescente, que deve ser filha deles, ali na Santa Casa para trazer para o Presidente Vargas. E ela sim, ela foi tentar cuspir na Santa Casa, só que tá lotado lá. E mandaram ela pro Presidente Vargas. Mas ela não tá no estágio aquele, tipo, tanto que a menina perguntou pra mãe: tu tá sem dilatação? Eu disse, como assim? Ainda bem que a viagem durou 3 minutos. Quando ela falou isso, eu, como assim? Ela não tava desespero, não tava com dor, não tava com nada. Só que pela conversa deles, entre eles, nem falaram comigo, quase que nem me cumprimentaram praticamente. O bebê, ele vai precisar de... uma senhora também, deve ter mais de 40 anos, então não deve ser uma gravidez tranquila, né? E ele vai precisar de UTI neonatal, essa é a questão. E o que estava cheio na Santa Casa, o que estava lotado na Santa Casa é justamente a UTI neonatal. E daí mandaram ela pro Presidente Vargas. Ela tá para cuspir, mas ela não tá né? Tipo, não tá na... Talvez esteja faltando 3 voltas. Não tá na linha de chegada ainda. Mas parece que vai ser amanhã o parto da criança. Que loucura, em 3 minutos uma viagem assim. Mas enfim, esse check eu não quero ter, né? Tipo, só pelo estresse da viagem em si, né? Imagina tu... Que loucura. Maria do Carmo, pegar aqui no Shopping Total pra levar lá pra Vila Jardim.
75 aninhos, Dona Elisa. Trabalhando, fazendo faxina de segunda a sexta. Parabéns, então, hein? Dia 10 de julho. 10 de julho. Eu digo assim, Daniel, ferro parado enferruja, né? Eu não quero enferrujar. A senhora não quer enferrujar? Eu não. Eu não. Não Trabalhei podemos... na Panvel 38 anos, me aposentei. E aí vou fazer faxina? Faxina. Coisa pelo linda. menos o desaforo daquela gente, porque sabe que lidar com o público não é fácil, né? Sei, claro que eu sei. Tem que ter muito jogo de cintura, então eu engoli muito sapo. Então agora eu me governo. É isso aí. A senhora é sua patroa e nada lhe faltará, né? A senhora que é sua patroa e nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Coisa linda. O senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Verdade. Parabéns então, Dona Elisa, mais uma vez. Obrigada. Essa semana meu pai faria 68 anos. Dia 8, mas ele já faleceu faz tempo. Canceriano também. Isso mesmo, canceriano. Canceriano. Nunca lembro desse signo. Lá em casa tem o Rodrigo que faz amanhã. O Kaique fez dia 8. O Cauã fez dia 7. Tudo em julho? E o outro, meu sobrinho, o Anderson, faz dia 18 e eu ontem dia 10. Então vai ter churrascada amanhã. Hoje vai ter lasanha. Lasanha? Coisa boa. Hoje vai ter uma lasanha. Por causa que a minha nora trabalha até 6 horas e meu guri trabalha até às 6 também. Até às 4 ele trabalha. Daí vão se empanturrar de lasanha hoje de vinho. Lasanha e vinho. Coisa boa. Falar em vinho. Eu não bebo nada, tá, Daniel? Mas uma tacinha de vinhozinho não faz mal a ninguém, senhora. Pois é, Daniel, mas eu tenho... Cara, eu não sei. Eu gosto de coisa de bebida de álcool, não. Aí tu vai oferecer água de coco. Sim. Água com gás, meu Deus. Se tu for lá na minha geladeira, água de coco não falta nunca. Coisa boa. E é super saudável, né? É saudável. Eu já me acostumei, né, Daniel? Que nem eu janto há mais de 20 anos que eu não janto. A senhora não janta? Não janto. Como uma fruta, eu chego em casa. Vai te ver, Daniel, eu trabalho de segunda a sexta fazendo faxina. Eu faço 12 horas em cada casa. E 75 anos. Eu vou de Uber, eu ando de Uber a semana toda. Que exemplo para um bando aí, né? A semana todinha eu ando de Uber, 6h30, 15 para 7. O mais cedo que eu pego é lá em Canoas, que que ele me pega ali 6h30. Os outros eu saio de casa 15 para 7 e vou até 8h30 da noite. E a senhora mora aqui aqui na Zona Norte? Eu moro ali moro na Zona Norte. E daí vai a Canoas fazer faxina? Canoas, tem um supermercado e um super naquela rua ali. Eu moro. Ali eu fui ali para o sapateiro, pegar uma bolsa e agora vou no Carrefour. Vai fazer as comprinhas da lasanha? Comprei hoje, eu vou pagar fatura. Vai pagar a conta? Vou pagar faturas. Sim. Mas não tem aplicativo para fazer esse pagamento? Sabe, Daniel, que quando eu vou, eu sempre paro para pensar, como hoje eu vou comprar algumas coisinhas, não é muita, pouca coisa, aí eu já vou aproveitar já para... sim, então a senhora vai comprar umas coisinhas. Coisinha, não muito, é só coisinhas. Que faltou beijo, eu acho, sei lá, minha nora botou cano de leite, essas coisas. Entendi. E se tem pizza aqui amanhã, Daniel, não vou falar? Parece que é todo final de semana assim. Ixi, Maria. Hoje tinha alerta de tempestade, mas não já se foi a tempestade, na verdade. E a previsão para amanhã, deixa eu ver aqui, assim, chuva também. Olha aí. Mas a gente tem que ser o que Deus quer, não adianta. Nunca tá bom, agora tem só aqueles calorão. Meu Deus, que saudade do inverno. Não abre meu aplicativo. Tem que chamar o Cleocum para responder. Meu aplicativo tá com preguiça hoje. Preguiça? Não saiu de casa. Então deve estar vendo Netflix comendo pipoca lá. E é bem boa a Netflix, pá. A senhora gosta do Netflix? Credo, eu vejo cada filme. E a senhora já viu o Diário de um Uber, não? Não. Procura no YouTube. É o canal desse rapaz aqui que tá falando, ó. Tá vendo essa figurinha aqui? Tô vendo, A senhora não viu que o meu carro é todo pintado? Nem reparou? Não reparou? Eu faço uns vídeos contando o dia a dia. Sério? Mas é no YouTube, não é no Netflix. Sim. Mas é melhor que o Netflix. Minha novela do dia a dia. Diário do Uber. Diário de um Uber. Tá. Vai aparecer a minha carinha no YouTube. Deixa eu ver aqui, Daniel. Diário de um Uber. Vai aparecer assim, aí está, bom dia, pessoal. Todo dia eu começo o vídeo assim. Coisa boa. Já começa bem. E conta história, eu vou fazendo os videozinhos e tal. Que delícia. É pra isso que eu vivo. É isso aí, Daniel, tá certo. Ô, Daniel, eu vou te fazer uma... Faça.
Na verdade, tu pode largar do ladinho do Carrefour, não precisa entrar ali dentro. Tá, perfeito. Do lado ali, na ruazinha do lado. Por Aham. causa que a minha nota ali, eu trabalho na lotérica, eu quero perguntar pra ela qual é, o que mais que tá faltando, que eu esqueci. Ah, esqueceu. Tá certo. A senhora me diz onde a senhora quer ficar. Diário de um Uber. Diário de um Uber. Isso aí, no YouTube. Ah, vou ver agora, tá aqui já. Ó, vamos ver. Diário de um Uber. Ah, já tá aqui, Daniel. Já vou deixar aqui agora. E tem que seguir, tem que deixar os joinha lá, Aham, curtir, Aham. essa coisa toda aí. Peguei o gigante. Olha aí. É isso aí, o Lucianinho Perco da RBS, a senhora sabe? Dia de resenha com o gigante daquele ali. É isso aí, esse é um vídeo que tá de capa do... Tem uma semana. Ai, que coisa boa, Daniel. É isso aí, o estagiário não tem um dia de sossego. No dia de sossego. É isso aí. Então tá, já tá aqui, ó. É isso aí, Já agora a vou passar senhora... adiante. Isso, daí mostra pro sobrinho, pro pros sobrinho, filhos, pros pros netos. netos. aham. Aqui, até vou deixar umas figurinhas pra senhora, Daqui. pra entregar pra eles, ó. Que tá flopado, porque o Brasil perdeu, né? Ai, tudo isso, Mas Daniel. é isso aí, dá pra família lá. Aonde que eu deixo a senhora? Hã? Não, pode ir na dobradinha. Tem importância de ser ali, Daniel? Não Se tem passar, importância. tu me diz uma Não coisa. tem importância nenhuma, só quero saber exatamente Então, onde a senhora vou quer ficar. aqui na dobradinha. Aham. E daí a senhora distribui essas figurinhas aí Já pro vou dar pessoal. pra minha nora ali agora. Isso! Diz pra distribuir na lotérica ali, de repente, Aham. O pessoal seguir o canal. Tabacaria, aquela ali bombeia, aquela não tem sossego um minuto. Ela não tem um minuto de sossego Não, também. não tem, por causa que ali, ó, sem parar. Porque atrás tem jogos ali, né? Aham. Ah, então, ó, tá sempre cheio. Eu não consigo nem falar às vezes com ela. É. Coisa Às vezes linda. ela traz meu neto pra trabalhar, coitadinho, junto, ela não consegue. É por causa que ela dá mamar pra ele, mas às vezes nem dá. E que idade tem seu neto? Fez 9 meses agora domingo. Ai, bebezinho. É, bebezinho. Ah, coisa querida. Coisa mais amada do mundo. Eu vou te ver se não dá pra mostrar a foto pra você ver. É uma doçura, é uma fofura. O Rômulo. Rômulo? Aham. Um abraço pro Rômulo do Rômulo. Uber dos Guri. Tá, vou dizer pra ela agora. Ai, é uma sem vergonha. Olha onde. Ó. Ah, coisa querida, mas que grandão para 9 meses. Mas um sapeco. Ah, mas ele sapeco. se alimenta de quê? Tá enorme essa Come criança. tudo, É, eu tudo. imagino. Eu digo que tem que dar salsichão pra ele. Tem que dar salsichão pra ele, tem que dar tudo. Sigo mais? Aham, pode ser mais um pouquinho. Ai, Daniel, se for a mais, tu me diz, pelo amor de Deus. Não, eu só quero entender onde a senhora quer ficar. É aqui sabe ali embaixo do viaduto? Aham. Naquela ruazinha ali. Ah, tá, na rua de trás? Isso, ali. Ah, tá, na saída dos funcionários ali do Carrefour. Eu não sei se é essa saída deles aí. Tem aqui, tem uma saída ali. Nessa ruazinha aqui. Aham, Jari. Ah, Jari, nem sabia, Daniel. Ai, Daniel, foi um prazer imenso mesmo. Todo meu, senhora. Nunca vou esquecer de ti, Daniel. Todo, jamais. eu também nunca vou esquecer da senhora. Fazendo 75 anos de faxina em Canoas todos os dias. Aqui, Daniel. Coisa linda. Todo dia. A lotérica dela tá ali, ó. Placa branca ali, tabacaria. Eu já entro aqui por dentro de coisa agora. Daniel, um abração pra ti, tá? Todo pra senhora também. Aproveita a lasanha lá. Obrigado, vou falar Tá? pra Gisele agora. É isso aí. Um abraço, tudo de bom, senhora. Obrigado pra você também. Obrigado. Tem família, né? Tem filho? Sim, são grandes já. Ah, são grandes quantos anos? 25 e 20. Meu Deus, mas quantos anos tu tá? Eu tô com 48. Meu Deus do Mas céu. parece que tem 23, né? Olha, filho, é bom. Então, cadê? Obrigado, tá? Mais uma Eita. vez, tudo de bom. Obrigado. Cara, coisa linda, velho. Pegar pessoa educada e de bem com a vida. Coisa linda. Ela começou assim, entrou no carro faladeira e continua. Continua conversando, coisa mais querida. E tem gente reclamando da vida. Odonto Excelência, pô. Pegar ali pra levar pra onde mesmo? Ai, cadê? Tem muita informação aqui, tia. O cara não tem minuto de sossego. Perdi o Guigo, não sei. Vamos dar. Aceitei vir pra cá porque era uma viagem de merda. Com a expectativa de pegar os corredores, né? Tocou. Aí, ó. É pra isso que eu vivo. 35 pilas pra Lucas de Oliveira. Coisa linda, cara. Feito, amigo. Feito, valeu. Bom dia pra ti. Um ótimo final de semana. Obrigado. Eu acho que agora parou, né?
Cara, coisa linda que tá hoje, velho. E eu comecei reclamando que o tempo tá chuvoso e não sei o que, patati patatá. Não parou de tocar até agora, sabia que ia parar. Perceberam onde estou? Aqui na Veríssimo do Amaral, em frente ao Parque Germânia. Trouxe um rapaz pra cá agora, ali do Petrópolis, depois que eu deixei a senhora que eu peguei do aeroporto. Eu sabia que não ia tocar porque eu tô do lado do shopping, né? E o que acontece? Essa hora no shopping, o que acontece? O pessoal vem pra cá. São 2 shoppings. E aí o que acontece? Os motores de aplicativo estão largando os passageiros ali e estão tudo ficando vazio na região. Daí a oferta é maior que a demanda. Ou tô errado aí? Aproveitar esse momento de limbo, primeiro do dia, e vou dar um mix aqui no posto no Nemacher e depois aguardar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Sabemos tudo a nosso respeito, somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. 20 para as 2 da tarde. Faz dias que eu não mostro o Bonfim e as SUV se arrastando no meio do Bonfim, né? Tá vendo essa C4? O que ela tá fazendo? Fernandes Vieira, bairro do Bonfim, 2h04 da tarde. Dá pra ir direitinho, um do lado do outro aqui de parzinho, como tá lá na frente, ó. Mas não, sábado elas querem andar sozinhas. Não querem parceria, não querem dar a mão pro amiguinho. Tem que ter muita paciência, sabe? Enfim, só pra mostrar a única tranqueira que eu peguei até agora no dia de hoje. Rua Fernandes Vieira, né? Mas isso aí é daqui, né? Sempre é assim. Estranho é quando tá vazio. Agora começaram a aparecer os Gili na minha frente. Já vi uns 4 hoje. Por último, um colega que passou por mim me buzinou. Eu achei que ele estivesse com um passageiro. Pelo menos parecia. Ele veio aqui na Evoque, provavelmente abastecer, né? E eu queria ter emparelhado com ele na sinaleira pra trocar uma ideia rapidão. Eu tô indo buscar o Cristiano. Senão eu parava ali na Evoque e trocava uma ideia com ele também. Não sei quem é, mas ele passou por mim na Ipiranga. Eu tô aqui na Barão do Amazonas, indo buscar o Cristiano na Outeiro pra levar lá pro Lindóia. E daí passou um Gili por mim. Mesma madeira que eu vou pegar, só que prata. Eu vou pegar um branco. E buzinou, tá? Então me reconhece, me conhece, me segue, enfim. Eu tentei emparelhar com ele pra perguntar, e aí, tá? Que tal? Tá valendo? É isso mesmo? Fiz a decisão correta, não deu tempo. Ele foi ali na Evoque abastecer, provavelmente. Mas por que eu tô falando isso assim, como que vai a merda? Porque, assim, esse canal é isso aí. É isso aí mesmo, o canal é isso aí. Você já deve estar acostumado, né? Eu comentei a coisa de 20... Agora, no começo desse processo todo, quando eu só tinha uma opção, na minha cabeça. Não é que eu só tinha uma opção, mas eu tava inclinado a ir pro Dolphin, né? Porque o Gili até então ele não tava no Comfort, né? Vocês lembram disso, né? Na véspera ali o estagiário foi lá e colocou ele no Comfort, meio que pra atrair a mim, e atraiu, com certeza. E não tô arrependido, muito pelo contrário. Não peguei o carro ainda, mas eu tenho certeza que eu acho que eu fiz uma boa opção. Se é a melhor, não sei. Nunca saberemos, talvez, né? Mas aquele vídeo lá, eu lembro que eu tava voltando pra casa, foi a finalização. Eu comentei que eu nunca vi tanto Dolphin. Realmente tem muito Dolphin. E eu continuo vendo milhares por dia. Milhares. E a gente tá tropeçando em Dolphin. É impressionante a quantidade de Dolphin que tem. Pelo menos aqui em Porto Alegre. E não se via Gili até coisa de um mês atrás. Tantos, né? Com tanta frequência. Só hoje acho que eu vi uns 4. Mas daí o cara... É a lei da atração. O cara começa a pensar mais, prestar mais atenção, né? E daí quando passa por tipo, ó, mais um Gili. Só hoje foram uns 4. Detalhe, eu só vi 2 brancos até agora. Não sei se não foi o mesmo, na verdade. Mas por 2 oportunidades eu vi o Gili branco. A maioria das vezes é esse cinza prata que tem, igual do Antônio Ares. Pra quem não tá ligado aí, o Antônio Ares. Por sinal, eu quero marcar com ele, como já combinei. Falei por alto, na verdade, né? Agora, nesse último mês, a gente trocou várias mensagens falando, né, sobre a questão do carro. Eu fiz vários questionamentos pra ele, porque ele tem o Gili.
E X2 Pro também, que é o mesmo modelo que eu vou pegar. E daí meio que combinei de agendarmos um podcast. Daí eu dirigindo o Gili dele e falando do carro, né? Uma coisa bem direcionada, pautada, que diferente do que eu proponho, mas enfim. Mas eu só tenho que marcar. Vou ver se essa próxima semana eu combino isso com ele. Porque ninguém falou nada, né? Mas faz 2 semanas que eu não postei nada de podcast. E ninguém reclamou, acho que não tô sentindo falta, né? Deixa teu comentário aí se tu gostaria de que eu retomasse os podcasts. Se sim, se não, se talvez, quem sabe, um dia. Enfim, chegando aqui na Rua Outeiro para pegar o rapaz para levar lá pro Lindóia. Tchau, tchau. Oi, boa tarde, diz ele. Sou surdo. Eu respondi, ok, entendi. Sou gordo. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Mas ele esqueceu de falar o mais importante. Eu não tomo banho faz 6 meses. Cara, que coisa mais nojenta, sabe? Tá aberta a temporada dos fedorentos, valendo. Ontem eu peguei, não lembro quem era, mas é um passageiro fedorento também. E agora, o senhor, surdo, de fato, ele mudo, que não mudou em nada a viagem, a não ser o fato dele estar extremamente fedorento, com um cheiro de guardado, de quem não toma banho há 17 dias, pelo menos, ou mais. Enfim, trouxe aqui para Cipó e agora eu vou almoçar. Já são 3 horas atrás, exatamente 15 horas agora. Vou de novo no posto do Neymar, que era o único posto que eu desci do carro hoje. Foi na hora que eu fui dar um mix aqui, aquela hora mais cedo, falei com vocês. E tá uma delícia hoje de relação à demanda. Oferta meia boca, bem meia boca, né? Bem meia boca a oferta. Mas não parava de tocar até agora, mas agora eu sei porque não toca. Eu já expliquei isso pra vocês no take anterior. Se tu não entendeu, volta o vídeo. Por que não toca Jardim Europa às 3 horas da tarde de um sábado? Só pra dizer que não teve cenas repugnantes. Bah, esse último feijão que eu fiz aqui, ó, foi um dos melhores que eu fiz. Na minha, o anterior tinha ficado ruim. Aguado. Mas esse ficou sensacional. Tocou. O Rodrigo já tá me esperando ali na frente do Bourbon Country, né? Vai levar ali pra Marcelo Grama. Não para. 3h08 da tarde. Feito. Tô gravando, tá? Feito. Peguei uma viagem que eu não consegui entender. Eu adoro entender o que tá acontecendo, sabe? Peguei um casal que pelo jeito eles moram aqui. Tô aqui na Rua Gregório Pérez, Jardim das Palmeiras. Peguei um casal lá num hotel lá na Zona Norte. Eu vim pra cá. O que eu adoro entender? Quando eu pego uma corrida assim, eu penso, que o cara tá saindo do hotel da Zona Norte pra ir pro Jardim das Palmeiras na Zona Sul? Deve ser morador, deve ser trabalhador, né? Deve ser funcionário. Tá, acendeu bem na hora, certinho. Deve ser funcionário e eu não abastecer aqui no posto que tem do lado da minha casa aqui. Na Vicente Monteja, para Gregório Pérez, onde deixei o casal aqui. Deve ser trabalhador, né? Funcionário do hotel que mora aqui. Porque eu penso que o cara do hotel, ele vai para um lugar de lazer, vai para um shopping, vai para um evento.
Ou vou pra casa de parentes, né? Na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses, dependendo do ponto de vista. Depende do ponto de vista, às vezes é pior das hipóteses ir pra casa de um parente, né? Sem juízo de valor, por favor. E daí... cheguei lá, eles estavam com uma mala. Ué, mala? Indo pro Jardim das Palmeiras. Será que trocaram por Airbnb? E, né, de repente deu problema no hotel e resolveram alugar um Airbnb e foram lá pra puta que pariu. Não, eles moram aqui. Eles moram aqui. Agora, por que eles estão saindo de um hotel na zona norte da cidade com uma mala? Indo pra casa? Ah, pode ser lua de mel, né? Pode ser lua de mel. Será? Só que eu não perguntei nada pra eles. Eles entraram mudos, disseram calados. Acho que a noite não foi boa. Enfim, agora são 4h20 da tarde. Tô aqui esperando que abasteça nesse posto. Todas as bombas ocupadas, todos os guristas estão ocupados, inclusive. 5,89 tá a gasolina aqui. Menos 10%, vai dar uns 5,30 e alguma coisinha aí. 10% do diamante, só pra não passar batido. Ó, mais um, só pra não passar batido, ó. Acho que é o quinto que eu vejo hoje. Só que esse é o Max. Eu sei que é o Max porque o Max tem o teto preto. É bonito, né? É bonito. Eu vou orçar fazer isso quando eu for fazer a plotagem do Guile. Eu vou orçar fazer a plotagem do teto também. Que eu achei muito bonito. Só que a versão Pro não tem isso aí. Mais um, só pra não passar batido. Acabei de abastecer ele e deu certinho, cronometrado. Se combinasse não dava certo. O rapaz finalizou o processo de abastecimento. Eu disse o código do abastece aí pra ele. E quando ele disse assim, tudo certo, meu amigo, tocou a corrida, 20 pilas. Pegar o Rafael aqui na Vicente Monteja. Esqueci pra onde é. Coronel Marcos, eu acho que é lá na BB, não tenho certeza. Eu não vi o número aqui, mas eu me lembrei agora. E agora sim, vai começar a aparecer gíria de tudo que é lado. Ah, não vamos conseguir escutar. Coisa linda. O senhor que eu peguei esse ali na Vicente Monteja, escoteiro, chefe de escoteiro. E detalhe, não sabia que existia isso. Que agora eu vou pra onde? Até ali no Pasqualino ali eu paro. Ali no posto. Dá um mix. Ele é rádio. Ele pertence ao radioescotismo, que faz rádio amador, né? Que faz comunicação de rádios e tal. E enfim, bate numa viagem. Fica a dica pra tu que tem filho pequeno aí. Menino, não interessa, porque tem pra todo mundo. Dá uma olhadinha no grupo de escoteiro, coloca ela, a partir dos 5, 6 anos de idade, se eu não me engano. Começa com os lobinhos, depois vão pra escoteiro, sênior e tal. Eu já falei por mais de uma oportunidade aqui nesse canal. Talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter sido escoteiro. Talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com quem é, esses dias aconteceu. A outra vez que eu falei sobre isso também, peguei um rapazinho e mais a mãe, eu acho, ou a menina, não lembro. Tia. É muita coisa pra lembrar. Feito, senhora. Uma boa viagem, excelente final de semana. Ótima playlist. Obrigado. Adorei. Que bom. Ao vivo não. No flagra, peguei ela. Veio cantando Onde Você Mora, ó. 4 da Cidade Negra. Segunda que eu fiz cantar hoje. Primeira foi a Sabrina, que eu levei da Ramiro pro Partenão mais cedo. E a viagem durou menos que Faroeste Caboclo. E ela foi cantando toda a música do início ao fim. 5h20 da tarde, voltando pros CUF, tô aqui na rodoviária. Leva o time inglês para o campo de frente, volta todo mundo para marcar da Noruega, inclusive Haaland. Vai, se arrasta o som. Pode parar na frente do portãozinho de verde. Aqui à direita, senhora? Isso, aqui onde tá esses carros. Vamos aqui? Tá bom. Muito bem, então uma boa noite. Também. Obrigado pelo seu cuidado. Na esquerda tem que viver no carro, tá?
Um excelente final de semana. Realmente, bom trabalho. Obrigado. Tá Dá pra show. sair por aqui, né? Aham, tranquilo. Bom trabalho. Obrigado. Mais uma senhora. Mais uma senhora descendo em prestação do carro. 15 para as 7 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Estou aqui na rua João da Silva Bueno, Morro Santana. Quando finalizei essa corrida aqui, que eu peguei lá na CB. E o mapa tá horroroso para esse horário num sábado, hein? O mapa tá horroroso. Falta 85 pilinhas só para minha meta. Hoje tá bem bom, tá bem gostoso. Fiz um monte de corrida. Essa aqui que eu finalizei é a corrida de número 26 já. A grande maioria corridas curtas, né? Mas quase todas conectadas sem ócio, sem tempo de espera, que é o que tá acontecendo agora, pelo jeito. Enfim, vou esperar mais um pouquinho. Eu já... Só vou bater essa meta aí. Espero que mais 2 horas no máximo, até no máximo 9 horas da noite. Eu acho que dá pra fazer até inclusive antes, se o estagiário ajudar. E depois partir o Cafofo do Sol. Porque eu quero ver o jogo da Argentina em casa, voltar com a meta batida. E patati patatá. Patati patatá. São a 2 minutos, Bellingham, Rodrigo. A Inglaterra tem um artilheiro consagrado chamado Harry Kane. Mas quem assume o papel de 9 nesse jogo de quartas de final é Jude Bellingham. Porque teve o É por aqui, moça? Isso, a gente conseguiu parar. Feito então, uma boa noite pra ti. Um excelente final de semana. Bom trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Feito por aqui, pessoal. 8h10 da noite, gol da Inglaterra no primeiro tempo da provocação. Quarta de final da Copa do Mundo. Cedinho. Bati minha meta. E agora partiu o Cafofo do Sol. Tô aqui na estrada Jorge Pereira Nunes, no Campo Novo, zona sul de Porto Alegre, bem pertinho, deixa eu ficar off aqui. Bem pertinho de casa. Bati a meta nessa corrida aí mais um pouquinho. E muito louco, que eu não direcionei. Mas tava querendo, tava pensando. Quando comecei essa corrida aqui, faltava 10 pila pra meta. Eu pensei, qualquer corrida Zona Sul me leva e bate meta, né? Eu pensei, repensei e pá, tocou. 37 pilinhas pra pegar lá da Caldwell, na Zenha, bairro da Zenha no caso, pra trazer aqui pra Jorge Pereira Nunes. E agora bora descansar, né? Porque apesar de ser cedo agora, bati 9h30 já no carro hoje. Pouco, né? Pouco no sábado, mas o suficiente pra me bater minha meta, e isso é o mais importante. Eu gostei do dia de hoje. Não faltou corrida. Praticamente não teve ócio. A chuva, apesar da minha expectativa no início desse vídeo, na minha opinião, não atrapalhou o movimento. Agora de noite estava bem movimentada, está bem movimentada a cidade. Agora está com dinâmica lá no Barra, pelo menos no mapa que diz que está com mais 15. Lá pra zona norte, centro, não tem nada, só umas cores laranja, cor de abóbora, sabe? Eu acho que a oferta poderia ter sido melhor em várias corridas, mas eu fiz algumas bem interessantes também. E o importante, como eu gosto de salientar, são os 3 pontos, né? O importante são os 3 pontos, a meta batida, patati patatá. Poderia continuar mais as 3 horas que tá sobrando pra mim? Poderia, disposição eu tenho. Hoje a cabeça tá leve, graças a Deus. Mas daqui a pouco vai parar. Já deve estar parando lá na região central. E só vai voltar a tocar lá pelas 11 horas da noite. Tocar bem, né, com preço bom. E esse público não me pega mais. Então bora descansar, subir esse vídeo. Me preparar agora para ver talvez a última partida do Messi na Copa. Ou não, né? E
me divertir, porque é o que restou, né? A seleção brasileira nos deixou frustrados, resolveu ir embora mais cedo, sem dar satisfação, sem dar explicação. Tá todo mundo de férias dando risada da sociedade agora. Então bora se divertir com a Argentina, depois se divertir com as semifinais e com a final. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou mais longo, porque hoje estava menos ansioso, consegui falar bem mais. E é isso. Amanhã eu vou trabalhar, não sei ainda se vou fazer vlog. Provavelmente sim, porque ainda estou empenhado em relação ao segundo celular para fazer live. Vi algumas alternativas, mas não fui atrás. Vou fazer isso na segunda-feira, terça-feira de manhã. E depois, sim. Então amanhã eu vou trabalhar, porque tem conta pra pagar, os boletos não param de chegar. E provavelmente vai ter vlog, então tá muito tempo que eu não gravo no domingo. Vlog, né? E talvez então vai bater uma notificaçãozinha pra vocês amanhã de noite. Agora sim, fui.